Não que a religião seja a política, mas os anos 80 marcam o protagonismo das religiões. O Ayatollah Khomeini transforma o Irã na primeira república fundamentalista islamita. A força do cardeal polonês Karol Wojtyła, ungido papa com o nome de João Paulo II em 78, vai transformá-lo em protagonista do desmonte do mundo socialista e da teologia da libertação. Nous avons été pris complètement par surprise. Et les adversaires du monde communiste ont été encore plus surpris que les partisans du monde communiste. Nous, on avait confiance. C'était l'avenir radieux du socialisme. Aquela ideia de que você toma o Palácio de Inverno, que é o Palácio de Governo Central, mas cuidado que você pode tomar o Palácio de Inverno e ficar com frio. Vai faltar o calor das massas. Depois de 80 anos, caiu o regime, não por pressão externa. A União Soviética não caiu por pressão externa, caiu por contradições internas. E não tinha soviet para defender a União Soviética. A União Soviética não é de um país, de um Estado, que esqueceu que o lugar da revolução é o lugar onde as pessoas vivem. Eu acho que essas são as lições que os anos 60 nos colocam. Os anos 60 acabaram em 89. Acabaram com a queda do muro. Ali acabaram os anos 60. E abriu um mundo que está se colocando para nós hoje. Pergunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Mais vous savez, il s'est trouvé que j'ai été, par hasard, une semaine exactement après la chute du mur à Berlin. Et il faut dire que c'était tellement désagréable comme atmosphère. Je veux dire par là que les magasins avaient sorti les pires saloperies qu'ils ne pouvaient vendre, vous comprenez, pour vendre à ces gens qui n'avaient pas d'argent. Et on voyait les types qui arrivaient mal habillés et qui achetaient des pantalons usés, vous comprenez, parce que c'était des pays de l'Est. On leur distribuait gratuitement des bananes ou des fruits, comme à des singes au zoo. On avait installé des pissoirs énormes, des cantines dans la ville. Et en fait, il les méprisait totalement. Et encore maintenant, quelqu'un de l'Est est un type qui est méprisé en Allemagne. Berlim, a não ser nas praças, mas assim nas grandes avenidas, algumas que eu fotografei, não tinha um trânsito de carro, era meia dúzia de trabante, não tem uma muvuca de gente, ela era uma cidade sem anúncio nas paredes, é completamente diferente, é uma coisa que eu nunca tinha pisado num lugar como aquele, entendeu? Uma cidade, é uma coisa calma, um cenário, pouca gente. Nas praças, sim, bastante gente. Eu tenho foto de criança nos chafariz das praças e tal. O meu pai não chegou a ver, né? Mas ele tinha consciência de que mudanças importantes tinham que ser feitas, porque nós moramos lá há muitos anos, né? Embora como estrangeiros nem tudo a gente conhecesse, mas via-se que tinha coisas erradas como a burocratização, né? Isso sabia-se. E ele ficou muito esperançoso com o Gorbachev, com a perestroika, né? Com aquela abertura, teve muita esperança nisso, mas depois tudo isso falhou, né? Lamentavelmente falhou. Et mon dernier projet s'appelle The Lost Empire. C'est sur les bases militaires soviétiques abandonnées en Europe de l'Est, en Hongrie, en Pologne, en Allemagne de l'Est, en Estonie. Dans tous ces pays, il y a des bases militaires que les soviétiques avaient construites pour leur armée. Et quand, en 90-91, ils ont dû quitter suite à la chute du mur et les révoltes de velours et autres, ils ont laissé tout derrière eux. Et moi, 10 ans, non, plus, 20 ans, oui,
un peu moins de 20 ans plus tard, j'ai été faire des photos de ces bases. Et là, les bases étaient toujours là, fermées par des grillages, avec des gardes, qui n'avaient jamais vu qui que ce soit rentrer dans ces bases. Donc moi, je rentrais, je payais ou je donnais une bouteille de whisky, enfin, je trouvais un moyen. Et j'ai fait des photos de ces bases militaires, envahies par la nature. Évidemment, il n'y a plus d'avions, mais il y a encore des bus. Il y a, dans des bunkers, j'ai trouvé des vestes, des battle dress, des pyjamas, des bottes intactes. Ça, par exemple, c'est typique, tu vois. C'est encore écrit en russe, là, oui. Mais c'est en Hongrie. Et ça, c'est un bunker. Et à l'intérieur du bunker, il y a un avion où il y a des vêtements, où il y a des bus. Et ça, c'est en Hongrie en avril 2010. 2010. Les Russes sont partis depuis 19 ans, et c'est toujours là. Ça, c'est des cars, des bus qui ont encore les plaques. Et ça, c'est les casernes. Et tu vois, tout est vide. Tout est vide. Nós temos, primeiro, duas tragédias da Europa. A tragédia da social-democracia, que transitou para a direita, e a tragédia dos socialistas e comunistas. Os comunistas se acabaram e os socialistas foram ocupar o lugar da social-democracia. A esquerda, principalmente a esquerda comunista, a esquerda socialista, se descobriu ser utopia. E é impossível fazer política sem utopia, estava feita em frangalhos. Virou poeira dos nossos paletós. E a direita perdia o discurso com o fim da União Soviética. Eu simpatizo mais com a Revolução Cubana, né, com as posições de Che Guevara. Significa que aquela rigidez da União Soviética, a gente também questionava um pouco. Estava mais pró-Cuba do que pró-União Soviética, né, nesse sentido assim. Mas foi muito duro ver aquilo tudo degringolar, né? Cuba é uma coisa fantástica. Como é que eles conseguiram resistir a isso? Boicotado pelos Estados Unidos. O apoio que eles conseguiram era da União Soviética. Petróleo, comida, tudo era lá. E bens industriais. De repente, corta. Yo formé parte de una generación que se creyó que el mundo era cambiable a mediano o corto plazo. Cuando triunfa la revolución, yo siento que todos estábamos, en el mejor sentido de la palabra, embriagados de que todo era posible. Cuba, y cuando te digo Cuba, te digo Fidel, y te digo Raúl, somos un producto de la Guerra Fría. Y eso nos marcó, para bien y para mal. Ser producto de la Guerra Fría, los reflejos que la revolución creó para defenderse, hicieron posible que la revolución resistiera, ¿no?, subsistiera y exista. En el mundo de la Guerra Fría, a 90 millas, en un momento en el que comienzan a romper relaciones con nosotros, todos los países de América Latina, ¿qué podía hacer Cuba? Bueno, Cuba terminó formando parte del campo socialista de la Unión Soviética. Y después vamos a encontrarnos con que ese campo socialista no es lo que soñábamos que era. Olha que ironia, a globalização começa com Pinochet. O Hayek, ele começa o experimento dele no Chile. Aí depois é que vai para Thatcher, né? Do thatcherismo para cá, a globalização, ela toma conta do mundo. O mundo é dos bancos. Eu imagino que o erro americano em 2008, no problema do Fed, né, foi não ter compreendido que ali é que ia dar, a grande dificuldade seria ali. Depois não, depois deu dinheiro para os bancos e arrumou. O mundo é dos bancos, querido. Esse é o mundo de hoje. Angela Merkel representa, como Obama também. Administra
o interesse do dinheiro, né? O capitalismo é isso, ué. Ainda mais o capitalismo globalizado. Na busca de novas formas de rentabilidade, se começa a dar mais valor ao capital financeiro do capital produtivo. Isto ocorre a partir dos anos 80, com o Reagan e com a Thatcher, mas depois também com o Clinton, que é o presidente Clinton dos Estados Unidos, que dá o golpe final no sentido de permitir que os bancos de retalho, ou os bancos que emprestam aos clientes, possam eles próprios ser bancos de investimento e de especulação. Portanto, a partir desse momento, o que aconteceu foi que o capital financeiro passou a dominar o capital produtivo. E esse capital financeiro é totalmente antissocial. Porque enquanto o empresário tem que se preocupar com os seus empregados, porque se também os explorar demais, já se acontecia no tempo da escravatura, se os explorarem demais eles morrem. Portanto, o próprio empresário, no seu próprio interesse, tem que cuidar dos seus operários também. O capital financeiro não cria riqueza, a riqueza é dinheiro. Portanto, não tem esse outro lado social de uma relação social de capital. Daí a especulação e daí a possibilidade de estarmos numa forma de capital completamente antissocial, que o seu objetivo é que o dinheiro faz dinheiro. Hoje o capitalismo é absolutamente esquizofrênico, ou seja, tem um capital absolutamente autônomo, que é o capital financeiro, e um capital produtivo, empreendedor, investindo. Mas esse capitalismo financeiro é absolutamente autônomo e de uma irracionalidade tremenda, porque você não pode encontrar correlação entre valor e preço das coisas. Como é que você vai explicar, quando estourou a bolha de 2008, como é que um sujeito poderia hipotecar sua casa 1, 2, 3 vezes a 110% do valor dela, né? Quando sabia-se que, evidentemente, esse sujeito não ia poder pagar aquela hipoteca 3 vezes. E, no entanto, o capital financeiro estimulou esse tipo de urgência. La mondialisation est une utopie qui sera positive, c'est pas vrai. C'est pas possible, ça ne peut pas. On ne peut pas, dans un monde où il y a des gens qui sont de plus en plus riches et de plus en plus puissants, et d'autres qui sont de plus en plus pauvres et de plus en plus exploités, de voir une solution positive. De toute façon, admettons qu'un jour, d'abord moi je crois que le monde se terminera tout simplement par une catastrophe. Un jour, les Américains se retrouveront avec 200 millions de morts chez eux, 100 millions en Russie, puis où on repartira à zéro, on ne repartira pas du tout. Je crois que ça ne peut se terminer que comme ça. Ce ne sera pas une mort naturelle de la Terre. Em 89 já houve um embate de projetos para sair da crise nas eleições, em que o Collor derrotou Lula. Aí já começou a ter uma inflexão. Bom, nós estamos há 10 anos na crise, para onde nós vamos sair? E, infelizmente, o povo brasileiro foi derrotado. E com a ascensão do Collor e depois do Fernando Henrique, o projeto vitorioso para sair da crise foi o neoliberalismo. Ou seja, liberdade total para o capital. Como o capitalismo já estava na sua fase internacionalizada, quem tomou conta da economia brasileira foi o capital financeiro e internacional. Na minha visão, nos anos 90, o Brasil tivesse literalmente nenhum projeto, a não ser desconstruir o projeto passado. O que foi, do meu ponto de vista, uma coisa positiva, que foi jogar fora a água suja, que era um pedaço do autoritarismo, mas jogou junto também o bebê, que é a economia brasileira. O governo republicano brasileiro, neste novo milênio, focou corretamente a prioridade social, porém não percebeu que tinha que construir as garantias para que essa prioridade social fosse preservada. Então agora, por exemplo, nós estamos vivendo o quê? Uma contração da economia sem ter bases produtivas muito sólidas. Nós voltamos a depender de quê? Do que acontece com a soja, do que acontece com o minério de ferro,
Como no passado nós dependíamos de quê? Do que acontecia com o café. De certa maneira, é como se nossa estrutura produtiva tivesse andado para trás, apesar do volume de nossa produção ter crescido muito. O tema da terra no Brasil é um tema de uma desigualdade secular, vamos dizer assim. Desde no século XIX você teve a primeira lei de terras no país, e o que se fez, na verdade, foi institucionalizar, né, e depois, de uma maneira cada vez mais perversa, institucionalizar a desigualdade que estava constituída desde os tempos da colonização, desde os tempos das capitanias hereditárias, né, e uma tomada geral de terras comuns, de terras públicas, por proprietários privados. A estrutura da terra no Brasil é uma estrutura profundamente desigual, tanto a terra rural quanto a terra urbana, né? E cada vez mais, com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, né, particularmente na segunda metade do século XX, o que nós vimos foi que a terra vai se tornando, mais do que um espaço de produção ou de moradia, acima de tudo um ativo financeiro. Um ativo financeiro para enriquecer uma pequena porção de especuladores e que obtém a terra, muitas vezes de uma maneira ilícita. O fato de nós termos hoje 14% de habitantes na zona rural e 86% em regiões urbanas, eu acho que isso não estaria tão desequilibrado se a reforma agrária tivesse sido feita há 50 anos atrás, né? Eu acho que teve uma fisionomia diferente, mais harmoniosa essa distribuição da população, sem megalópolis que são metástases urbanas, né? O projeto de reforma agrária mais ousado que houve nesse país, que o Celso Furtado preparou para o Jango e que foi anunciado aqui no Rio de Janeiro, em 13 de março de 64, era um projeto generoso que ia desenvolver uma indústria nacional. Então eu acho que vinha na memória da burguesia brasileira que a reforma agrária da qual nós estávamos lutando era uma reforma agrária desenvolvimentista e que, no fundo, ia impulsionar a indústria nacional. A necessidade de uma reforma agrária, a necessidade de uma reforma urbana no Brasil é algo que, por mais que pareça um discurso ultrapassado, mais atual do que nunca, né? Quer dizer, João Goulart coloca isso no discurso da Central do Brasil há 15 dias do golpe, né? E coloca o tema das reformas, é retirado, né? A ditadura militar naturalmente abafou esse tema por completo e depois, no processo de redemocratização do país, por mais que alguns desses temas entrem na Constituição, né, nós não vimos nenhuma dessas reformas prosperar. A ditadura ela dá uma imagem, uma propaganda coesa, né, para a Amazônia. O que é a Amazônia? A terra sem homens para homens sem terras, o inferno verde, o deserto verde. Todas essas ideias, né, que a ditadura dá, que faz essa grande propaganda, o que é a Amazônia? A Amazônia é um corpo para exploração, né, um corpo para ser violado. E é um lugar onde não tem gente, ou pelo menos não tem a gente certa, entre aspas, né? Belo Monte foi feita sem que os povos tradicionais fossem ouvidos, sem que os povos indígenas fossem ouvidos, né? O que era para ser um plano de proteção e de mitigação dos efeitos, né, de uma obra desse porte nos povos indígenas daquela região do Xingu. Na prática, o que foi feito? Foi feito algo que a gente quer a transmutação para esse momento dos espelhinhos, né, da época da invasão dos europeus, né, do descobrimento. Quer dizer, os índios recebiam em forma de mercadorias. Cada aldeia recebia 30 mil em mercadorias, né, com TV, caminhonetes, em lugares que nem às vezes não tinha nem estrada, barcos, motores, refrigerantes,
O que aconteceu? Salgadinhos, açúcar. Às vezes em povos, aldeias de recente contato. O que aconteceu? Hoje tu tem uma situação que é denunciada pelo Ministério Público Federal como etnocídio, em que os índios pararam de viver do seu modo. No momento que entra os produtos industrializados, eles param de plantar, param de caçar, param de coletar, param de viver do seu modo. Teve um aumento nesse período em que vigorou esses espelhinhos, né, do século XXI, um aumento de 127% na desnutrição infantil daquelas aldeias indígenas. Isso está acontecendo agora e ninguém se importa. A ideia que se tem sobre a Amazônia é a mesma daquela época. São milhares de pessoas que ficaram sem a sua ilha, sem o modo, a sua terra, sem a sua vida. E foram jogadas. As que estão melhor foram as que conseguiram, que é uma minoria. Foi dada uma casa num bairro que foi construído daqueles conjuntos habitacionais que não tem nada a ver com o seu modo de vida, separados de tudo que conheciam, separados dos seus vizinhos, famílias foram separadas. E sem rio, lá tem os Munduruku, né, que é um povo que está fazendo uma resistência muito forte. Os Munduruku, eles fizeram, inclusive, como estava tudo pronto para a terra deles ser demarcada e por causa da hidrelétrica que querem fazer, seguraram. Então, eles estão fazendo eles mesmos a autodemarcação, que é uma coisa impressionante. Eles estão lá fazendo a autodemarcação das suas terras. E as pesquisas, né, que foram feitas, né, para os relatórios de impacto ambiental, etc., os estudos, são antropólogos, biólogos, enfim, várias especialidades que vão para lá e que só conseguem fazer o seu, aspas, trabalho com a força nacional nas suas costas. Ou seja, nessa época histórica, num governo democrático, as pessoas têm que deixar os pesquisadores, entre aspas, entrar nas suas casas porque tem o exército nas suas costas. E isso acontece e ninguém se importa. Nós não estamos tendo uma guerra fria, mas estamos chegando perto da Guerra Fria. O confronto Estados Unidos com a China está não crescendo. Está não crescendo. Do ponto de vista econômico é visível, não preciso demonstrar. É visível, né? A China é a maior credora, não é, dos Estados Unidos, né? A maior quantidade de título da dívida pública dos Estados Unidos está na mão da China, não é graça, não é graça. Pois bem, a China está entrando aqui. A China está entrando na Argentina. A China está entrando na Venezuela. A China está entrando conosco. A China está montando canal, chamado Canal da Nicarágua, gigantesco, nas barbas dos Estados Unidos. O canal é passear? Não, é comércio. É comércio. Passa ou não passa, quem eu deixo passar. Quem vai administrar o canal durante um século é a China, pelo acordo. Você vê hoje uma espécie de privatização dos organismos internacionais. Muitas doações, mas as doações são direcionadas. Então, digamos, a Organização Mundial de Saúde, ela não tem, quando tem uma crise como essa do ebola em 3 países muito pobres, todos eles países de menor desenvolvimento relativo, que Libéria, Serra Leoa e Guiné. Quando há uma crise dessa, ela não tem flexibilidade, porque os recursos que ela aparentemente tem já estão todos destinados a fins. Não vou dizer que não sejam meritórios, mas são fins específicos. Então, e os orçamentos, em termos reais dos organismos, têm diminuído, porque o que se estabeleceu, em vários deles, é crescimento zero. E como há uma inflação no mundo, mesmo uma inflação em dólar ou em euro, então, na realidade, esses orçamentos vão diminuindo e aí quando ocorre o ebola e quando, digamos, algum bom samaritano norte-americano, um bom samaritano espanhol é afetado, aí as pessoas despertam para a existência do problema. Depois do colonialismo europeu, a África teve um colonialismo africano.
os africanos se autocolonizaram, se dedicando a tarefas para as quais não tinham vocação, e se entregando essas tarefas a estrangeiros. Então você faz o seguinte, você produz cacau, mas não estimula o consumo de chocolate. Então todo o cacau tem de ser exportado. Então você fica na dependência do mercado externo, que vai ditar o preço do cacau. Em última análise, não é o africano que vai decidir se ele vai continuar produzindo cacau, mas é o seu freguês, seja um europeu, americano, o que seja. E nós ficamos esperando que com a África o mundo vá funcionar de maneira diferente. Não vai funcionar como sempre funcionou. Visto daqui, uma coisa é a presença, é a questão da imigração. É o fato de que você está colocando na Europa uma sociedade diferente do projeto, sei lá, iluminista, né? Ou dos ecos do projeto iluminista. Você tem a presença do imigrante, os deslocamentos que estão ocorrendo lá vão mudar, ou tem uma grande chance de mudar o perfil da Europa e de checar em xeque a questão da globalização. Nós verificamos essa espécie de neofundamentalismo europeu, em que a resistência contra a imigração está eliminando completamente a possibilidade da migração árabe e africana para a Europa. As guerras, elas têm uma certa função regional importante. E, evidentemente, elas servem muito de temas para uma explicação derivada que me parece, essa sim, até mais grave do que a própria circunstância de guerra, que são as imigrações. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de redesenho das tendências demográficas no mundo, né? Quase que poeticamente, nós estamos vivendo o avesso da colonização. Ou seja, os países que foram colonizar estão agora recebendo os colonizados perigosos para seu próprio equilíbrio interno. Eu acho que a crise mundial, né, e na crise, quem sofre mais não são os europeus, são os países que são subordinados aos interesses dos europeus ou dos norte-americanos. A Europa se nega a considerar que tem mais europeus na África do que africanos na Europa, né? Tem mais migração branca na África do que migração negra na Europa. Então a Europa fecha os olhos para isso, né? E, por outro lado, tenta se defender ao mesmo tempo que ela intervém na África para manter seus interesses neocoloniais, né? Provocando a pauperização da vida de muita gente. Sem contar as tragédias hoje com o fundamentalismo islâmico na África. Quer dizer, é um dos lugares que mais cresce o fundamentalismo islâmico. Então isso também é um fator de migração para a Europa, né? Essas, não só as guerras internas, né, mas a violência do fundamentalismo. A solução para esse problema seria trabalhar pelo desenvolvimento da África, né? Porque ninguém sai da sua casa para morar na casa do vizinho se estiver razoavelmente bem. Você sai porque você está desesperado e está mal. E eu acho que uma das maneiras de ajudar os países em desenvolvimento em geral teria sido uma conclusão da rodada de Doha, negociações comerciais, eliminando, por exemplo, subsídios, né? Alguns dos países africanos mais pobres exportam algodão, como o Brasil exporta também, só que tem que enfrentar, como nós temos que enfrentar, subsídios norte-americanos, europeus, para dar um exemplo, né? Teria muitos outros.
Você tem hoje direitos humanos, você tem hoje os gays, você tem hoje os negros, você tem hoje as mulheres, você tem hoje meio ambiente, você tem hoje todo uma... O que está acontecendo hoje foi a implosão dos anos 60. Quer dizer, é a germinação desse sonho que foi implodido, ele foi estourado, porque da maneira com que ele estava sendo encaminhado, ele estava inflacionário, ele estava cego. Mas ele estava certo. Meu sonho era o sonho daquela geração, né, de mudar o Brasil, na verdade mudar o mundo, que todos nós participamos daquela corrente, digamos, humanista, socialista, achando que era possível. Hoje, depois de passados tantos anos, né, dá uma certa tristeza ver que esses sonhos todos, de alguma forma, não se realizaram, né? Claro que o Brasil é melhor hoje do que foi durante a ditadura, mas não é o Brasil que nós sonhávamos, aquele Brasil que foi interrompido nos anos JK, nos anos Jango, né, as reformas que tanto se pregava, né, que o Brizola sonhou tanto, a educação, né, tudo isso foi interrompido no Brasil. Né. O que está acontecendo no mundo hoje tem muito a ver e muita responsabilidade, do meu ponto de vista, com a própria esquerda, né. Nós temos, digamos, a responsabilidade de não ter renovado, de não ter buscado outras alternativas, de não ter entendido os anseios das novas gerações. Eu acho que especialmente aqueles que chegaram no poder do Estado são muito resistentes a compreender isso, né? São muito sem iniciativa e não oferecem lugar, né, para que essa nova geração, os novos problemas que aconteceram, os novos, digamos, as novas grandes questões do planeta, né, não estão sendo absorvidas pelo segmento de esquerda. Então, a direita cresce. Não é de derrota em derrota chegaremos à vitória final. Não é isso. Mas a humanidade aprende. Esses últimos 30 anos de globalização, mercado, competição, empreendedorismo, a humanidade está aprendendo. Não aprende pela teoria. Ela aprende pela sua dura experiência cotidiana. E ela, ao contrário do que muita gente pensa, ela tem memória. Essa coisa da igualdade de gênero, todas as igualdades, eu acho que esse século, no momento que a gente acordar para essas batalhas todas que estão por se realizarem, né, ou pelo menos se encontrar o caminho, a gente vai realizar algo de muito importante, que é uma coisa que vem represada desde atrás. Eu acho que o século XXI pode ser marcado por isso, um retorno a um sonho, né? Um sonho que se desfez, mas que ele, vamos dizer assim, ele está apenas eclipsado por um momento histórico. Eu acredito no socialismo, continuo acreditando. Acho que é o maior momento de desigualdade da humanidade. O maior momento. Nunca houve uma diferença tão grande entre o 1% e aqueles que estão lá embaixo, né? É uma coisa desproporcional. Então é um momento de dar uma virada. E aí os sonhos que vão comandar isso. Os sonhos no sentido de que das melhores coisas que a gente capta que estão além da vida que se vive aprisionada por um sistema capitalista que cada vez mais é burocrata, é escravizador, é barulhento no trânsito, é poluente, é desagradável, é injusto. Eu tenho a impressão que o capitalismo precisa de uma perestroika. Essa perestroika tem que ser chamada por nós. Os sonhos, eles, talvez eles só mudem a maneira deles se concretizarem, eles só mudam de lugar, mas eles estão sempre presentes. E ele tem que estar presente. Os sonhos, eles que nos levam para frente. E eu penso que, na verdade, os sonhos não foram interrompidos. Eu acho que os sonhos adquiriram outras maneiras de tentarem se realizar, outras formas de se concretizarem. E eu penso também o seguinte, que talvez o maior legado que a gente possa deixar, né, são sonhos. São talvez os sonhos bons, os sonhos
de um mundo melhor. Acho que é um grande legado. O mundo piorou muito, né? E eu continuo acreditando que deva haver uma saída, antes que exploda tudo, que as coisas sejam mais iguais e que o dinheiro não seja o maior valor. O problema é, o dinheiro não pode ser o valor maior, entendeu? Como tem sido, como é sempre, como é para a maioria das pessoas. Em alguns momentos eu vi o sonho e a realidade quase se tocando. Isso se desfez. Agora, fica um legado. Nem que seja para você hoje aceitar menos do que você sonhava e continuar sonhando grande para que esse menos nunca seja o suficiente. A humanidade, em certo momento, dificuldades, se apega muito ao pragmatismo, tem que resolver, tem que dar o pão para a criança, tem que levar para a escola, tem que tal. Se apega muito àquilo e fica muito conservadora. Mas isso eu acho que passa, tem momentos mais difíceis, porque a humanidade toda a vida passou por isso, passou por momentos terríveis, depois momentos de florescimento, tudo, né? Então, uma coisa que acabou para mim não foi a utopia, pelo contrário, sonho, utopia, não. Acabou a ideia de que nós vamos chegar em algum lugar que não tem problema. Paraíso. Eu acho que as utopias elas precisam ser vividas e experimentadas cotidianamente. Né? Não é lá. Eu acho que antes a gente pensava no futuro da revolução, a revolução lá. Né? Não sei se os sonhos foram interrompidos, Silvia. Eu acho que é uma questão... Estou pensando nisso agora com você. Né? Eu acho que a revolução está no plano da transcendência, está lá. Um dia eu chego lá. Só que eu quero viver isso no aqui e agora. Eu acho que as utopias estão a cada momento sendo realizadas em cima das nossas próprias práticas. E aí é o que eu acho que as práticas da gente são fundamentais. Porque elas estão produzindo efeitos no mundo poderosíssimos que a gente não está percebendo. Actually, I like your title, Interrupted Dream. I like the idea of a dream which is interrupted, but you know when a dream is interrupted, you still come back to the dream. Oh. Sonhe à vontade, porque tudo é possível. Inclusive tem um verso que eu gosto muito, que é assim, só o impossível acontece, o possível apenas se repete, se repete, se repete, se repete. Eu sou da geração do desencanto, que é da geração que nasceu com a queda do Muro de Berlim, com a decadência de qualquer esperança acerca do que foi o socialismo real. Então, o que leva a construir, o que me leva a escrever sobre a Revolução Brasileira, na verdade, é uma resposta para a minha geração. O que é possível, né, para a geração que vem do desencanto, né, com uma perspectiva de um projeto socialista contra-hegemônico, anticapitalista, pensar acerca do socialismo. Eu acho que se faz necessário para a esquerda, nesse momento histórico, é reconstruir a sua perspectiva de Revolução Brasileira. A gente tem que ter um programa socialista. A gente tem que ter minimamente um debate sobre tática e estratégia. Não adianta você ter hoje, né, um partido exclusivamente que esteja a salvo da cooptação do Estado só porque ele não conseguiu ainda chegar ao Estado, enquanto partido da esquerda. E a gente vive também um processo que é de uma esquerda absolutamente fragmentada. Uma esquerda que está extremamente distante da massa da população, ou seja, né, da classe trabalhadora, que não consegue sequer avançar no debate sobre a organização dos segmentos precarizados e que não tem também, né, uma perspectiva clara do que seria essa Revolução Brasileira. Entrei no movimento a partir, inicialmente mais jovem, estudante, no movimento estudantil, envolvido com causas populares e de esquerda, e vi no movimento dos trabalhadores sem teto, nas ocupações urbanas, além de uma causa imprescindível, muito justa e necessária para a nossa conjuntura, vi um movimento com uma capacidade de mobilização, de luta social e de enfrentamento que vai além do tema da moradia, né? Que não luta apenas por um pedaço
para as pessoas viverem, mas que pode lutar por transformações mais amplas na nossa sociedade, por uma disputa pelo poder popular. Foi isso que me aproximou do MTST e é a característica que o movimento tem hoje. O povo brasileiro vai às ruas em 2013 contra o aumento das passagens de ônibus. Cansado da forma da ação política no país, toma várias cidades pedindo educação e saúde. O discurso é antipartidário. Eu tenho uma imagem de uma bandeira que eu filmo contra a corrupção, que eu filmo desde lá do dia 17 no Largo da Batata, passando pelo último dia na Paulista, que teve aquela treta dos dois lados. Esse dia da Paulista já existia ali, isso lá em junho de 2013, não lembro a data exatamente, mas já existia ali exatamente essa mesma galera. Tem uma cena que eu filmei que é um bando de adolescente meio com cara de playboy, assim, jurando a bandeira e mó galera de verde e amarelo, com os fora PT, fora, enfim. A gente preza muito pela autonomia. E autonomia significa que se chegar, como já chegou, prefeito, presidente, isso, aquilo, oferecendo espaços institucionais para a gente participar, a gente fala, não, obrigada. Nosso lugar a gente sabe muito bem e é na rua. As pessoas falam, ai, vocês não querem ser candidato, ai, não sei o que lá, aquele papinho chato de sempre. E aí a gente sempre vira e fala, para que eu vou querer ser mais um no meio daquela corja, sendo que juntando gente na rua a gente pode pressionar os 200, 500 deputados de uma vez só, né? Acho que é um momento brutal do país e ao mesmo tempo é um momento fascinante. E eu vejo várias coisas acontecendo. Eu acho que a gente acho que são momentos, quando eu falo assim, que é lutar, apesar de não acreditar, não é uma questão assim de derrota, ou de desesperança, ou de entregar. É o contrário disso. É fazer o mais difícil. Tu passou pela vida. Tu viu as traições, tu viu os teus projetos sendo traídos, tu viu aquilo que tu ajudou a construir sendo traído. Mas tu continua lutando. Quando tu luta acreditando, eu acho que é mais fácil. Quando tu luta, apesar de tu não acreditar, é uma escolha ética. Que num país como esse, com tantas desigualdades, a tua única postura ética é continuar lutando. E não interessa se tu acredita ou não. É o contrário. O contrário disso é tu se transformar num cínico ou num cético. Um cínico muito pior do que um cético. Mas é fazer isso, né? Eu tenho encontrado várias pessoas que estão lutando por escolha ética, porque elas não acreditam, mas elas lutam. Eu sou otimista a médio prazo em relação ao Brasil. Sabe por quê? Eu acho que a novíssima geração está de novo colocando o Brasil como referência. Da seguinte maneira, está tudo tão ruim que a primeira visão desses jovens vão pular para fora do Brasil. Mas os que podem pular para fora do Brasil é uma fração mínima dos brasileiros. Então, acho que essa nova geração vai ter que discutir o Brasil em profundidade, necessariamente, para sobreviver. E eu acho que é sempre pelo lado ético, comportamental, que a história se move. Eu tenho muita confiança na garotada que tem hoje 16, 17, 18, 20 anos. Desocuparemos as escolas! Só desocuparemos as escolas! Se a reorganização for cancelada! Se a reorganização for cancelada! Oficial e permanentemente! Oficial e permanentemente! E se o governo garantir? E se o governo garantir? Nenhuma punição! Nenhuma punição! Aos manifestantes! Aos manifestantes! Não feito isso! Não feito isso! Continuaremos ocupando e resistindo! Continuaremos ocupando e resistindo!
A juventude é politizada. A única diferença é que hoje muita gente não aceita ou às vezes tem a ideia equivocada de que a juventude não se organiza politicamente, né? Pode não necessariamente estar afiliada a um partido político como eu, mas eu conheço muitos jovens da minha idade, se não mais novos, que também já são filiados a partidos políticos. Mas elas estão organizadas em coletivos, em entidades estudantis. O Grêmio Estudantil é uma entidade política. Então, na minha opinião, a juventude hoje ela está sim organizada. Pode estar não necessariamente organizada partidariamente, mas está organizada politicamente. Meu sonho é viver numa sociedade sem desigualdade social, sem propriedade privada, meios de produção, assim, que não tenha... as pessoas não tenham propriedade privada, ninguém trabalhe para ninguém, ninguém seja explorado por ninguém. Vai ter que ter uma ruptura total, né? No sistema capitalista é impossível isso, e é por isso me considero comunista, né? Nesse sentido. Acho que é isso, vai ter uma revolução que rompa completamente com o sistema que a gente vive, que acabe com a divisão de classe, né? Burguesia, trabalhador. Em 2010, o filme Utopia e Barbárie fala da eleição de Barack Obama e a esperança de que Cuba reatasse relações com os Estados Unidos. Pouco depois da posse, o presidente venezuelano Hugo Chávez entrega a Obama um exemplar de As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Na dedicatória escreve: para Obama, com afeto. Em 2016, com a ajuda do Papa Francisco, Obama é o primeiro presidente norte-americano a visitar a ilha depois de 89 anos. Obama e Raul Castro passeiam pelas ruas de Havana e o povo cubano finalmente vê um presidente norte-americano de perto. Saúde e educação são problemas resolvidos em Cuba. As necessidades do povo se sofisticaram. Os jovens de hoje não viram a revolução. Querem o corte de cabelo da moda, um bom tênis e, principalmente, um smartphone. Buscam Wi-Fi na marquise dos hotéis. Essa é uma nova história que se conta em um tempo de mudanças. Yo tengo la impresión, a nivel personal, de que la concepción del partido tenemos que repensarla. Tenemos que repensarla. Hay determinadas verdades, dogmas sagrados de organización que yo creo que la vida nos ha demostrado que no funciona y que tenemos que replantearnos para vincularnos con la sociedad y para vincularnos con la generación joven. A série Sonhos Interrompidos estava pronta quando o Congresso Nacional aceita a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Dividido, o povo volta para as ruas e o país se polariza mais uma vez. 367 deputados votam a favor e 137 contra. Fechamos o filme sem saber o desenlace. A história não tem ponto final.
onde foi que a gente deixou escapar os nossos 20 centavos, assim, né? Em que momento que a gente deixou escapar os nossos 20 centavos, né? Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.